Olá, eu sou o pastor Silva, pastor da Igreja Betel Filadélfia, voltando até vocês em continuidade a mensagem, a solução de Deus para as consequências do sofrimento na vida humana, depressão 4. Como vimos nas mensagens anteriores, apresentamos aqui a depressão dentro do enfoque bíblico espiritual. E nesse enfoque, consideramos a depressão como tendo origem em 3 viés. O viés espiritual, sendo este o mais fácil de ser tratado, em que uma pessoa que estiver sofrendo esse tipo de depressão, tendo como consequência a questão espiritual, ela procurando alguém que tenha conhecimento e vai orar por ela, um pastor, e ela ficará curada imediatamente. O outro viés é o viés fisiológico. Esse também, os médicos têm tido sucesso extraordinário através de medicamento e outros procedimentos juntos, certamente, com a terapia, seja o psicólogo ou seja o psicanalista. E vimos também o viés psíquico-emocional, que está ligado a uma disfuncionalidade psíquico-emocional, ligado a uma imaturidade ou uma incapacidade das pessoas lidarem com as pressões da vida e consigo mesmo, não se aceitarem. E vimos também que está ligada a esse tipo de sofrimento, de pessoas que têm problema de depressão, está ligado a alguns fatores, é muito comum entre eles, né? Vimos aqui baixa autoestima, mania de limpeza, problema de se aceitação de si mesmo, dificuldade de amar e ser amado, dificuldade de perdoar, é algo bem comum. E vimos também que esse viés, ele pode ser produzido por uma questão fisiológica, né? Um acidente, um trauma, um parto, qualquer tipo de sofrimento que venha a ser causado por uma coisa física ou até emocional, um assalto, por exemplo, um sequestro, que vai causar esse desequilíbrio emocional, essa disfuncionalidade. Mas uma pessoa que não tem essa disfuncionalidade crônica, ela vai passar 2, 3 semanas, o máximo 4, e lida com a situação, restaura-se e volta ao normal. Mas uma pessoa que tem essa disfuncionalidade psicoemocional de modo crônico, ela não vai se recuperar facilmente e vai ultrapassar 3, 4 semanas e meses e vai precisar de um atendimento muito especial mesmo. E este viés é o viés mais difícil de ser tratado, porque ele tanto causa uma consequência fisiológica, mas também enseja uma consequência espiritual. A consequência espiritual, ela é ocasional, mas a consequência fisiológica sempre vai causar uma consequência fisiológica. Então, essa pessoa que está com esse tipo de depressão, ela vai ao psiquiatra, ele vai fazer os exames, vai constatar os sintomas, tanto fisiológicos quanto também sintomático de comportamento, vai diagnosticar, vai começar o tratamento com essa pessoa, ela vai tomar o remédio, vai se sentir bem inicialmente, mas essa questão psíquica emocional vai continuar gerando consequências fisiológicas. E a pessoa começa a ter apresentar sintomas espirituais. Ela vai a um pastor, alguém que tem esse conhecimento, vai orar por ela, ela vai se sentir bem. Mas a questão psíquica e emocional vai continuar ativa e aqui e acolá vai produzir essas consequências também espirituais. Por isso que é mais difícil.
Então, a pessoa que está sendo acometida desse tipo de depressão, ela precisa de um tratamento mais multifacetário, né? Ela vai precisar do médico, vai precisar de um terapeuta e também de um acompanhamento espiritual. Vimos também, naquela ocasião, que para o tratamento espiritual, dentro dessa visão espiritual, ele vai ser muito mais eficiente na pessoa que nasceu de novo. Na mensagem anterior, nós falamos sobre esse novo nascimento, que é um novo nascimento espiritual, que vai dar à pessoa uma certa competência de lidar com sua vida sobre um outro olhar, uma outra consciência, que vai dar a ela condições de separar seus pensamentos, seus sentimentos, suas reações, seus desejos, sua vontade, enfim, de separar dela, que ela vai ter uma compreensão muito clara que ela não é o que pensa, ela não é necessariamente o que faz, ela não é o que sente, ela não é as suas reações, nem seus desejos, nem sua vontade. E aí é que está a grande facilidade, o grande sucesso quando a gente lida com a pessoa que nasceu de novo e pode apresentar a ela as questões espirituais, bíblicas, e isso vai facilitar o seu tratamento. Mas a pessoa que não tem o novo nascimento, ou às vezes até crente, mas não tem certeza do novo nascimento, ou não compreende a natureza do novo nascimento, ela vai sofrer bastante igual uma pessoa que não nasceu de novo. Ela vai sofrer do mesmo jeito e vai ter consequências drásticas e pode ser levada até ao suicídio. Eu aproveito aqui também para lembrar mais uma vez, que eu lembrei no primeiro, que qualquer pessoa com problema de depressão, não importa, deve inicialmente começar por um psiquiatra, tá bom? Depois a gente vai ver as outras questões, que até você descobrir se o problema é espiritual ou psicoemocional, demora. E o psiquiatra vai ajudar essa pessoa a ter um determinado equilíbrio, até para facilitar as outras questões. Então saia desse preconceito que o psiquiatra é médico de louco. Não, ele é o médico especializado para tratar as chamadas doenças do ânimo, tá ok? Voltando aqui agora. Nós falamos naquela ocasião que essa disfuncionalidade ela pode surgir na vida do indivíduo desde o período intrauterino, a partir da segunda, terceira semana, quando é estruturado o cordão neural. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso aqui, não vou dar uma explicação aqui neurológica, tá bom, sobre isso. Vou só apenas dizendo isso aqui. A partir da construção dessa estrutura, é possível ocorrer o fenômeno da sinapse. Sinapses são um fenômeno que possibilita a gravação de experiências. Uma vez essas experiências começam a ser gravadas, mesmo que esse indivíduo lá no útero ainda não tenha consciência de si, mas as experiências emocionais vividas pela sua mãe e certas questões psíquicas também, ele começa a compartilhar dessas experiências e essas experiências começam a fazer parte do seu acervo de vida. E tem uma série de questões que eu também não vou entrar aqui, senão não vou terminar essa mensagem agora, tá bom? Só sei que quando o indivíduo nasce, ele já tem um acervo dentro da sua estrutura neurológica de experiências afetivas que já começa a influenciar a sua vida depois do útero. E de acordo com o ambiente social, familiar e também comunitário, incluindo escola, suas relações fora de casa que ele vier a viver, esse ambiente pode, de certa maneira, até inibir essas consequências e reduzir bastante, até anular
essas consequências no útero, dessas experiências gravadas. Ou pode também acirrar, reforçar, aumentando a disfuncionalidade psíquica e emocional na vida dessa pessoa. E eu quero citar aqui alguns aspectos onde a Bíblia trata sobre essas questões, né? Sobre a dificuldade que o indivíduo tem de se livrar de todas essas consequências. Eu quero começar aqui com Jeremias, no capítulo 13, a partir do versículo 23. Aqui o Espírito Santo está tratando da dificuldade que tem uma pessoa, que uma vez que essas coisas foram gravadas e estruturadas nele, ele não tem condições de se livrar disso sozinho. E posso dizer que, sem desprezar o valor da ciência, não existe ainda no campo do conhecimento humano ainda nenhum tratamento que possa produzir uma restauração completa do indivíduo de todas essas coisas que foram acumuladas na vida dele, desde a vida intrauterina até o tempo da sua vida. Tá? Essas possibilidades de transformações só vão ocorrer efetivamente, a partir do novo nascimento, através de uma reorientação dessa consciência espiritual que é formada nele a partir do novo nascimento. Então veja só o que diz o Espírito Santo aqui em Jeremias capítulo 13, 23. Aqui Deus está usando uma metáfora para você poder entender melhor essas questões. Veja só. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumado a fazer o mal. Então Deus está deixando bem claro que o indivíduo que foi acostumado a viver de uma determinada forma, ele por si mesmo não tem condições de mudar o seu caráter, assim como um etíope, que é uma pessoa negra, ou um leopardo que tem manchas, não pode por si mesmo alterar a sua estrutura da sua epiderme por conta própria, naturalmente. Assim também o homem não tem condições. É nesse aspecto que Deus quer trazer para a nossa consciência que nós precisamos de Deus. Não? Aquelas pessoas honestas que querem de fato mudar, que querem deixar de fazer o mal que não quer, que quer de fato conseguir fazer o bem que não consegue fazer, ao compreender essa palavra, ela pode encontrar o motivo prático de buscar ajuda no Senhor. Outro aspecto também aqui nós podemos encontrar lá em Provérbios 23, versículo 7, que diz assim: porque como ele imagina em sua alma, assim ele é. Deus está dizendo que aquilo que você pensa a seu respeito, você é exatamente aquilo que você se imagina. E muitos desses conceitos que nós desenvolvemos acerca de nós mesmos, quando chega um certo nível de maturidade intelectual, você até não aceita, você não concorda. E você então tem vontade, e é justo, ser diferente daquilo que realmente você se imagina ou aprendeu a se pensar. Enquanto você estiver tendo domínio sobre as circunstâncias, você até consegue reagir de acordo com aquele padrão que está dentro de você. Mas quando você se coloca sob tensão, aí você não consegue se controlar. Aí você vai reagir exatamente da forma como aquilo está guardado e gravado dentro de você. E aí que você mesmo se decepciona e as pessoas que estão em sua volta vão se decepcionar com você. Um exemplo prático bíblico é o caso de Pedro, não é isso? Que jurou para Jesus que nem que ele morresse, ele não negaria Jesus Cristo. E você viu que horas depois ele estava fazendo exatamente aquilo que jurou que não faria. Por quê? Existia dentro dele um padrão
de medo de morrer, medo da morte. Mas naquele momento ali, ele conhecendo Jesus Cristo, a experiência que teve com ele, conscientemente ele estava disposto, ele não estava sendo falso, hipócrita não. Ele foi verdadeiro. Senhor, mesmo que eu morra, eu não te negarei. Mas negou. Isso que aconteceu com Pedro, acontece com todos nós. E vai acontecer com todos nós. Mesmo que você seja um crente, nasceu de novo, mas esse padrão que está na sua alma não mudou, conforme já expliquei nas mensagens anteriores. E na hora que você for pressionado, você vai negar e vai se decepcionar, e as pessoas que estiverem em sua volta vai se decepcionar. Isso é o homem que adultera. Ele adulterou a primeira vez, jura para a mulher que não vai fazer mais, vai voltar a fazer. O mentiroso, a pessoa falsa, a pessoa que é o drogado, e aquela pessoa que é promíscua, enfim, todo tipo de hábito que está gravado dentro de você, tudo que você aprende, conforme eu falei, é gravado dentro de você. Uma vez gravado, mesmo que conscientemente você entenda e não concorde com aquilo, mas se não tirar isso de dentro de você, você vai repetir mesmo não querendo. E tem pessoas que entram num processo de autodestruição por não conseguir lidar com isso. E tem gente que se converte, como não entende esse processo, ao se perceber que não muda, às vezes começa a adotar uma posição muito rígida, religiosa, né? De acusar todo mundo. Isso tudo é um tipo de fuga, é um tipo de compensação. E se acusar e acusar aos outros, e quando não consegue, você vê essa pessoa ficando doente emocionalmente, psiquicamente, indo até para um hospital e com tratamento de quem está louco, ou se torna assim uma pessoa religiosa, descontrolada, rígida, causando dano à sua família e a todos que estiverem em sua volta. Isso acontece com pastores, com muita gente mesmo, diácono, muita gente mesmo dentro das igrejas de um modo geral, porque elas não entendem esse processo, e todos nós precisamos desse processo, e Deus conhece esse processo. Por isso que o Senhor, por saber que nós verdadeiramente não fomos criados com esse padrão passou a ser construído dentro da humanidade de modo geral após o pecado de Adão. Tá bom? O pecado deu início a essa construção enganosa, diferente daquela estabelecida por Deus quando criou o ser humano. E o mundo vem nessa situação até hoje, morto espiritualmente, vivendo só em função dessa natureza carnal, enganosa, que vive em função da dor e do prazer e leva você a interpretar, fazer juízo de valor, gerar sua ética, os seus mais sublimes desejos e intenções de honestidade, de caráter, em cima de uma natureza que morre, está sujeita à dor, a sofrimento. E quando essa natureza está sujeita a dor e sofrimento, engano, ela então não consegue sustentar essa base ética. E o mundo vai se piorando de geração em geração. Cada geração vai produzindo uma geração pior do que a outra e assim sucessivamente. Agora, quando você nasce de novo, você vai perceber que esse novo nascimento vai dar a você uma outra consciência que você nunca teve. Uma consciência que liga você diretamente a Deus e leva você a compreender a si mesmo e interpretar tudo em sua volta dentro de uma perspectiva bíblica. E é essa interpretação que vai ajudando você a fazer a diferença e podendo tomar decisões contrariando aos seus sentimentos, seus pensamentos e contrariando todo o engano existente na cultura humana de um modo geral, que influenciou você desde o seu nascimento no meio social. Aí você vai poder se
restaurando, baseando na verdade. É dentro desse contexto que Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então agora eu vou dar alguns exemplos de como essas coisas elas entram dentro da gente. E se der tempo eu vou dar 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo de uma pessoa que sempre sofreu e chegou aos 50 anos e tentou suicídio. Eu não vou citar o nome da pessoa nem o lugar, vou dar um nome fictício, vou chamar essa pessoa de Fenícia. Pronto. A Fenícia, com 50 anos, tentou suicídio, quase morreu, foi para o hospital, saiu do hospital acompanhada pelo médico. O médico constatou que o problema dela não era fisiológico, pediu que ela procurasse um atendimento de um psicólogo ou psicanalista. Como ela era crente, ela foi indicada para vir por alguém que a conhecia, pediu que ela viesse até mim. E ela veio, contou a sua história. Eu perguntei a ela: Fenícia, por que você está procurando ajuda num psicanalista? Qual é a causa do seu sofrimento? Quando eu fiz essa pergunta, ela começou a chorar. E disse que sempre foi infeliz desde criança e que nunca soube o que é ser feliz. E já estava com 50 anos, com 5 filhos, e em consequência disso, ela não tinha mais razão para poder continuar vivendo, já que ela acreditava que a sua vida nunca ia mudar. Não queria mudar. E chorou de novo, estava certa que não iria mudar. Então eu disse: olha, Fenícia, eu acredito que as coisas que aconteceram na sua vida justificam esse conceito que você tem da vida, tão negativo, e que levou você a essa decisão tão trágica. Mas eu quero dizer a você que o maior problema da nossa vida não está naquilo que acontece conosco, por mais trágico que seja, mas como nós interpretamos e lidamos com o que está acontecendo. E eu tenho certeza que você não é a única a ter sofrido como sofreu, e tem muitas pessoas que sofreram as mesmas coisas e não chegaram à morte, deram volta por cima e estão muito bem. Outras, algumas iguais ou pior do que você, talvez até já tenham se suicidado. Mas eu estou aqui para ajudar a você, em nome de Jesus Cristo, para que você tenha uma compreensão de Deus, da sua história. E quando você tiver essa compreensão, você vai ver que talvez você tenha sido infeliz por conta de uma mentira e do engano. Ela será? Vamos lá. Então, usando a metodologia tanto da psicanálise, no primeiro momento, também da psicoterapia breve, mas também a questão bíblica. Tratei ela do ponto de vista bíblico. O foco foi tratá-la biblicamente, porque ela tinha nascido de novo, mas me vali de alguns conhecimentos técnicos, não é isso? Então, na anamnésia, revendo a história dela, veja só. Fenícia nasceu numa família onde ela tinha uma irmã que estava com 7 anos quando ela nasceu. Ela tinha pai e tinha mãe. Ela nasceu. Lá por volta dos 3, 4 anos, os pais se separaram. E ela ficou com a mãe e com a irmã, vivendo ali. Com 5 anos, quando ela tinha 5 anos, a irmã dela tinha 12 para 13 anos. O que acontecia? A irmã dela recebia amigas em casa, adolescente nessa faixa, e essa menina de 5 anos se chegava para conversar e participar da brincadeira e da conversa já das adolescentes. A irmã dela não se sentia à vontade com as amigas, tendo ela ali, junto delas, uma menina de 5 anos. Então a irmã dela
amorosamente, levava ela até o quarto e disponibilizava os brinquedos dela lá no quarto para ela ficar brincando sozinha. E a irmã voltava para continuar a sua brincadeira. Na sucessão desses fatos, ela, uma menina de 5 para 6, começou a imaginar: minha irmã não gosta de mim. Ela começou a interpretar e dizer: minha irmã não gosta de mim, nem as suas amigas. E outros fatos foram se somando. Pelo fato dela imaginar que a irmã não gostava dela, se tornou uma menina mais ranhenta com a irmã. E passou a brigar mais, ter muita dificuldade de relacionamento com a irmã. Em outra situação que ela me citou como sendo muito marcante na experiência dela, foi dela achar que a mãe também gostava mais da irmã do que dela, que a mãe não gostava dela. E uma das coisas que ela me citou era que ela morava numa rua que tinha mão dupla para lá e para cá. Na frente do prédio dela tinha uma padaria que tinha as guloseimas que ela mais amava. E em certo momento ela dizia: mamãe, eu quero comer tal doce. A mãe: não, você não vai, deixa a sua irmã chegar. E ela tinha que esperar a irmã chegar, e quando a irmã chegava, a mãe autorizava a irmã ir lá comprar o doce dela e o doce que a irmã gostava. E não permitia que ela fosse até lá. E ela, analisando o conjunto de uma série de acontecimentos, ela começou a julgar que a mãe gostava mais da irmã do que dela, que ela não compreendia por que a mãe permitia que a irmã fosse e ela não permitia que ela fosse. Por ela se tornar uma menina mais briguenta com a irmã, ela passou a ser mais disciplinada. Tudo isso foi juntando. Quando essa menina estava com 13 para 14 anos, ela então, por não se sentir amada dentro de casa, ela foi buscar um relacionamento fora de casa e começou a namorar um menino de 17 anos e acabou engravidando. E lá fizeram um arranjo, ela foi morar com esse menino. Não durou 4 anos e ela foi abandonada. Tá? E ela estava lá por volta dos 17 para 18 anos, tentou se virar nos 30, e aqui batalhando com muita dificuldade, aqui que ela não estudou direito, saiu da escola e começou a trabalhar em loja, aquelas coisas todas. E daqui mais um tempo, ela encontrou outra pessoa que jurou que amava, que ia cuidar dela e da sua filhinha. Então ela se juntou com essa pessoa e teve mais um filho. E um tempo depois ela foi abandonada. Sofreu muito e tentou e tal. Passado um tempo, ela se juntou de novo com uma pessoa que ela achou que seria uma pessoa digna, que iria cuidar dela. E ela iria viver, foi bom, ela disse que foi maravilhoso os 5 anos que ela viveu. Mas depois de 5 anos foi degringolando, e ela começou a apanhar e sofrer, e essa pessoa também a abandonou. Na verdade, ela abandonou essa pessoa. Só que desse terceiro, ela teve gêmeos, agora com 4 filhos. E passou mais uns 8 anos, mais ou menos, solteiro. Aí já estava com uma certa idade, 40 e poucos anos. E teve um outro relacionamento. E viveu aí por volta de uns 10 anos, teve mais um filho e foi abandonada de novo. Se você for ver ela, analisando a história dela, desde a sua infância, por isso que ela diz: nunca fui feliz na vida, sempre foi rejeitada. E do modo como ela foi criada, isso gerou nela uma tremenda carência afetiva e uma dependência afetiva. Era muito difícil ter um relacionamento normal, que era uma pessoa que controlava todo mundo, se sentia sempre segura. E também esse tipo de carência deixava ela susceptível de se relacionar com homens canalhas, que a maioria que se envolveu com ela foram mais aproveitadores.
Então, com 50 anos, ela sendo abandonada, ainda bem que ela não matou os filhos, que ela pensou em matar os filhos dela. Mas ela não matou os filhos, mas tentou contra a própria vida. Distribuiu os filhos lá com pessoas e matou contra a própria vida. E essa foi a história. Aí quando ela foi contando essa história, no decorrer do acompanhamento, nós fomos apresentando outras hipóteses. A hipótese do constrangimento da irmã, dela ser pequena, estar no meio da irmã. E a irmã levava ela para o quarto não porque não a amava, mas por causa do constrangimento. E quando foi sendo colocada essas possibilidades, ela começou a concordar. Realmente, minha irmã era boa, fora disso, era uma pessoa extraordinária, gastava tempo comigo, a gente brincava junto, nós duas. E às vezes, quando tinha uma amiga, ela também brincava comigo, me levava para o parque. Mas você está vendo? De todas as experiências positivas, o que marcou a vida dessa pessoa foi exatamente a questão negativa que levou ela a uma interpretação errada. No caso da mãe, você acha, se você agora, você mãe, você seria capaz de deixar um filho seu de 5 anos atravessar uma rua movimentada para ir na padaria? Não. E por que você não deixaria? Por cuidar dele. Você não, a sua mãe também estava cuidando de você? Então caiu a ficha dela nesse momento. Ela começou a chorar. Mas chorou copiosamente. E aí que ela veio descobrir que estragou a vida dela por uma mentira. Que ela interpretou a vida de uma situação errada. Não quero dizer que, de fato, ela sofreu algum tipo de problema realmente dentro de casa, mas não era o suficiente. Mesmo que fosse isso, se ela lidasse com essas questões da maneira correta, ou se tivesse alguém que pudesse ajudá-la, ela não ficaria tão marcada. Então, essa pessoa, a Fenícia, ao compreender isso, ela começou a mudar dentro dela o conceito a respeito dela mesma. Então, por ser uma crente, ela confessou, pediu perdão por ter pensado coisas negativas a seu respeito e nunca ter submetido aquilo, avaliado aquilo com a verdade. E a partir daí nós começamos um processo de discipulado para ajudar ela a se despir desse hábito. Porque o fato dela compreender não eliminou a compulsão daquele padrão de fazer ela sempre se sentir rejeitada, julgada, excluída. Mas quando vinha aquele sentimento de rejeição, ela entendeu, opa, esse sentimento não é a verdade, eu não estou sendo rejeitada, é apenas o meu sentimento. Em vez dela se recolher e ficar com raiva e se tentar se proteger, ela mantinha a sua atitude de se relacionar com a pessoa e não ficar escondida e não ficar recolhida, mas ela ia treinando. Às vezes ela fracassava, ficava aborrecida e agredia as pessoas, mas ela pedia perdão e voltava. Isso é um processo. Como diz a palavra de Deus, que a vereda do justo, lá em Provérbios, né, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E também, lá em Coríntios, também diz, 2 Coríntios, né, que de fé em fé nós vamos sendo transformados na mesma imagem que Jesus Cristo. E esse processo para uma pessoa que nasceu de novo, o que lá em Efésios também o Senhor diz, refere-se ao processo, Efésios capítulo 4, do se despir do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, renovando o entendimento e se revestindo do novo homem, que segundo Deus foi criado em justiça e retidão procedente da verdade. Justiça e retidão, proceder da verdade, se referindo à palavra de Deus. Então vem esse processo de você se despindo daqueles hábitos enganosos e errados que você aprendeu longe de Deus
baseado nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, ou na cultura enganosa do mundo, né, que você aprendeu acerca de você, acerca dos outros, e interpretou as circunstâncias em sua volta. E agora você vai reinterpretando os mesmos fatos, os mesmos relacionamentos, tendo em vista a verdade que emana de Deus a respeito de você mesmo. E nós vimos na mensagem passada que quando você nasce de novo, Deus separa você do seu sentimento, você dos seus pensamentos automáticos e reações. Então, você separado, então agora você vai viver essa nova vida. Você é separado na sua identidade, no seu destino. Mas essas coisas já estão dentro de você na forma de hábito. Então, a partir daí, vem um trabalho discipulado. E a Bíblia diz que tem 2 momentos. O primeiro momento está em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Veja só o que o Espírito diz ali. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso quer dizer que mesmo você sem querer fazer a coisa danosa, é pecado, é um erro. Então você confessa e Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele provê perdão e limpa você dessa injustiça. Correto? Por isso, quem disser que não tem pecado. Por que ele diz quem disser? Porque ele sabe que mesmo você nascendo de novo, você ainda vai cometer esse pecado movido pelo hábito. Essa é a primeira parte. Você vai a Deus para ser perdoado. Agora tem a segunda parte que está aí em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. É aí que entra o que eu chamo aquela terapia espiritual, né? Que você, dentro do seu ambiente de igreja, você procura uma pessoa madura que tem esse entendimento. Esse mesmo pecado que você confessou a Deus, você compartilha com essa pessoa, para ela orar com você e começar a ajudar você a se livrar desses maus hábitos. É aí que você vai crescendo e vai se despindo, é um processo. E é assim que você vai se livrando desse padrão psicoemocional estabelecido em você por um engano da vida, por interpretações erradas da vida, que estabelecem em você uma disfuncionalidade psíquica e emocional que faz você ser imaturo e ter incapacidade para lidar com as demandas da vida, que é muito natural ter problema na vida, mas uma pessoa nessa situação perde essa competência. Ok? E agora fica por conta desse processo de você ter esse ambiente, procurar alguém que tenha conhecimento que possa ajudar você, tá? E agora, encerrando essa sessão, essa parte, eu quero orar por você. Se você está sofrendo de depressão, qualquer outra doença do ânimo, eu vou orar por você agora, pedindo a esse Jesus que nos faz nascer de novo. Ele tem poder para nos restaurar e nos libertar e acompanhar esse processo. Eu vou orar agora. Então abaixe sua cabeça onde você estiver, tá bom? Pense no nome de Jesus Cristo e oremos. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora a favor dessa pessoa que está me acompanhando neste vídeo. Senhor, eu peço que o Senhor visite o seu interior, lá na divisão da alma e do espírito. E eu peço agora que, no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo identifique todos esses padrões, meu Pai, doentio, gravados na sua experiência emocional, psíquica, gravados na sua vontade, nos seus desejos, nas suas reações, que controla ela a partir do seu inconsciente. Em que Satanás usa isso para poder, meu Pai, infernizar a vida dela e ter domínio sobre ela. Em nome de Jesus, todo esse mal e toda influência demoníaca na vida dessa pessoa, os males causados emocional e psíquico, ou os males ocasionados por influência demoníaca e fisiológica, em nome de Jesus eu peço que o Senhor os amarre, tornando todos eles uma coisa só.
E eu vou usar agora o nome de Jesus Cristo. E quando eu disser em nome de Jesus, essas coisas saiam da vida dessa pessoa que está orando com fé comigo, ela vai ficar livre e curada, definitivamente. Em nome de Jesus, todo esse mal saia da vida dessa pessoa que está na presença de Deus agora, invocando o nome de Jesus. Vai embora, para sempre. Agora, saia. E saia, e saia. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, assim como essa pessoa estava sentindo todos esses sintomas ruins na sua vida, em testemunho do que o Senhor ouviu a sua oração, eu peço agora que ela sinta o alívio e aquela paz que excede todo entendimento venha invadir seu coração e seus pensamentos. E ao teu nome damos glórias. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. E te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Se você fez essa oração e Deus produziu algum efeito na sua vida, ligue para mim, por favor, que eu queria dar a você algumas outras instruções, tá bom? Anote aí meu telefone. Código 27, telefone 997 77 4606. Obrigado e perdoe por qualquer coisa, que Deus os abençoe. Eu estarei à disposição, tá bom? Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde seus corações e seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima.